Oi, tudo bem? Eu sou o Gexcaf E eu sou o Bruno Rodrigues. e esse é mais um de pai para filho, tá? Mas hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. É como se fosse um de filho para pai, ok? Então quem pergunta hoje sou eu e quem vai responder é o Bruno, ok? Preparado, Bruneira? Vamos lá. Bruno, você acha que o seu pai tem o vocabulário difícil? Acho. Acho porque você já estudou mais profundamente, né? A Bíblia não só no português, como você conhece a Bíblia na sua linguagem original, na sua maior parte, né? Que é no hebraico, no grego. Eu sei que você estuda, então às vezes você tem um vocabulário que é de difícil compreensão, principalmente para quem é leigo ainda. Por que eu fiz essa pergunta para você, Bruno? Porque assim, existe uma diferença básica entre vocabulário difícil, tá? E informação que a gente não tem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está vendo que é uma tapeçaria atrás da gente, né? Que retrata uma imagem, certo? Certo? O que essa tapeçaria representa para você? Bom, pelo que eu entendo, representa a Santa Ceia. Certo? Você aí que está assistindo o vídeo, você concorda com ele? É a Santa Ceia? Ok, beleza. Essa é a informação crua, ok? Uma pessoa que tem um pouco mais de técnica de teologia, que estuda um pouco de teologia, diz que a ceia não é santa. Essa não é a Santa Ceia, essa é a última ceia. Foi o último momento de comunhão de Jesus com os seus discípulos, certo? E ela é representada quando ele consagra os elementos, né? Ele consagra os elementos e tudo mais. Eu posso chamá-la de Santa Ceia, de Última Ceia, a ceia final e tudo mais, ok? Isso aí é a informação melhor, ela é pormenorizada para você. Até aí tudo bem? Tudo bem? Mas eu posso complicar. Eu posso usar termos, eu posso usar um vocabulário diferente. Por exemplo, será que a metanoia aparece aqui? Aí vem a pergunta na sua cabeça: o que é metanoia? Certo? Metanoia é a mudança de mente, né? É a transformação através da conversão, né? Há uma metanoia quando você se converte e você se arrepende dos seus pecados, certo? É a nova criatura, ok? Beleza. O intuito desse vídeo hoje é dizer para vocês o seguinte, que nem sempre a informação é vocabulário difícil. Porque às vezes as pessoas confundem senso comum com informação. Vocês sabem o que é senso comum? Você sabe, Bruno, o que é senso comum? Senso comum seria o que popularmente é dito pela maioria da sociedade É isso aí. sobre algo. Isso. É aquela história, todo mundo diz que é isso, então é isso. Só que todo mundo diz que é isso, não pormenorizou, não pesquisou, não confirmou, não investigou a fundo aquela determinada informação. Mas o senso comum diz, se todo mundo está dizendo, então é porque é verdade. Nem sempre. Né? Nem sempre. E esse tipo de situação gera o preconceito contra a teologia. Muita gente tem medo da teologia. Tem alguns irmãos que dizem, inclusive, que teologia esfria a fé. Você já ouviu isso, Bruno? Já ouvi. Não é verdade? Tem gente que diz que teologia esfria a fé. Tem gente que chega ao ponto de dizer que quem estuda se afasta de Deus. Sabe? Quando a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Sabe? Porque na minha Bíblia está escrito que abençoado é o varão que maneja bem a palavra da verdade. Na minha Bíblia está escrito que meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E como você vai buscar conhecimento? É no senso comum? É no irmãozinho que está dentro da igreja e ele diz, olha, eu acho que é o diabo. Ah, se ele disse que é o diabo, aí você vai perguntar para um outro irmãozinho, que sabe menos que você e menos que aquele que você perguntou. Mas dois confirmam, não é?
E aí está gerado o senso comum. O senso comum. Eu às vezes admito que nós que lidamos com teologia, que pesquisamos e estudamos teologia, nós estamos às vezes presos à linguagem técnica e acadêmica dos livros que nós encontramos. Eu, basicamente, eu não uso crentez. Sabe o que é crentez, Bruno? Não. Crentez é aquela coisa que o cara vira para você toda hora, paz do Senhor, sabe? Glória a Deus. E falam aqueles jargões, né? Você deve conhecer pessoas que são assim. Não é? Deve conhecer pessoas que são assim, né? Qual foi o dia que eu cheguei para você e te dei a paz do Senhor, Bruno? Não me lembro. Você não lembra, não é? E você é cristão como eu. Você é meu filho, mas você é meu irmão em Cristo. Não é isso? Certo? Mas se você ficar usando os termos sem você saber exatamente do que eles significam, você faz ele perder o sentido. E esse é um grave defeito que a igreja tem feito. E aos poucos, o senso comum está destruindo a inteligência dentro da igreja. Isso é grave. Isso é sério. Isso é muito importante. Você, como jovem, deve entender que Deus fez o cérebro humano complexo. Deus fez tudo complexo. Você não vai entender Deus, porque você é somente uma criatura dele. O dia que você entender Deus, ele deixa de ser Deus. Porque você está colocando o todo numa parcelinha pequenininha, ínfima da criação. Portanto, o cristão, ele deve sim estudar, pesquisar e conhecer melhor a palavra de Deus. Portanto, preste muita atenção na diferença entre um vocabulário rebuscado, um vocabulário forte, que nós devemos buscar, porque qual é a grande acusação que os ateus fazem contra nós? É a falta de inteligência. A falta de inteligência. Então vamos deixar de ser crente burro, crente tapado e estudar, conhecer. Porque o conhecimento, ele vem de Deus. Deus é o próprio conhecimento. Entende? Ao invés de você questionar ou o meu, ou o vocabulário de qualquer irmão teólogo, ou estudante, ou pesquisador, faça primeiro a lição de casa. Pesquise o que cada palavra quer dizer. Pesquise dentro do seu próprio idioma. Porque da maioria das vezes parece que o crente não sabe falar nem o português. O crente não sabe falar nem o português. E quando a gente começa a questionar as coisas, as pessoas começam a dizer que nós somos hereges. Sabe por quê? Porque a gente foge do senso comum. Na maioria das vezes eu digo coisas que a maioria das pessoas não entendem. Ou não querem entender. Porque sabem que eu tenho razão. Mas o senso comum diz ao contrário e tem preguiça mental de procurar pesquisar e estudar dentro da própria palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Decorar versículo não é conhecer. A gente sabe que a gente estudou desde a primeira série, o método de ensino antigo era o método da decoreba. Você sabia a tabela periódica totalmente? Não sabia? Você não sabia os elementos? Você não sabia conjugar os verbos? Se eu pedir um verbo para o Bruno, ele é capaz de repetir para mim. Como eu era capaz de repetir as tabuadas, nós tínhamos decorado as tabuadas, tabuada 2, o 3, o 4, o 5. É ou não é? Não é verdade? Mas para que serve? Para que serve a tabela periódica? Para que serve a tabuada? Como se usam os verbos? Qual que é a diferença do verbo transitivo e intransitivo? O brasileiro não foi ensinado a pensar, a pesquisar, a estudar. E isso se reflete também no estudo da palavra de Deus. Entende? Portanto, façam o dever de casa, que é conhecer a palavra, e conhecer a palavra com intimidade, com insistência, como nós fazemos. Porque esse menino que está aqui do meu lado, ele está estudando também, ele está pesquisando também, ele está começando a ter as suas próprias ideias.
E é isso que a palavra diz, é a individualidade, porque o Deus que ele segue é o mesmo Deus que eu sigo, mas a intimidade dele não é a minha. Ele tem uma intimidade com Deus que é só dele, e a minha é só minha. O que eu posso fazer é alimentar o cérebro dele. É o cérebro dele que eu tento alimentar, para que ele tenha um relacionamento com Deus. Certo? Certo. Entendeu? Ok? Então, compartilha esse vídeo, curte. Se você não gostou do que eu falei, escreve embaixo nos comentários. Vamos conversar, vamos estudar, vamos fazer juntos uma igreja mais forte, mais intelectual, tá? Porque a intelectualidade não é do diabo, porque Deus é onisciente. E você sabe o que significa onisciente?